Uma mulher foi vítima de 3 homens quando saía do trabalho. Ela foi sequestrada no ponto de ônibus, torturada e abusada sexualmente. Gente, não dá nem para imaginar uma situação dessa, mas aconteceu. A Tainara Nascimento ouviu o depoimento dessa mulher, terrivelmente, brutalmente agredida, violentada. Tainara, é com você. Pois é, né, George? Impossível imaginar, imagina para ela que viveu tudo isso. Ela mesma conta que tem dificuldade para dormir e quando fecha os olhos, toda essa cena, toda essa agressão vem à cabeça. E o depoimento, como a Bruna disse, é emocionante. Eu mesma fiquei emocionada, conversei com a delegada que atendeu ela, ela falou que com anos de experiência também se emocionou. E para o pessoal de casa entender, toda essa cena começou aqui, bem próxima à Praça do Papa, em um ponto de ônibus. Essa atendente de lanchonete estava aqui aguardando o coletivo após um dia de trabalho, preparada para voltar para casa, como sempre faz, até que foi abordada por esses criminosos que pararam aqui em um carro preto, 3 homens, um dirigindo, um com uma faca e o outro a puxou pelo braço. Foi terrível, ela ficou desesperada, ela que estava no celular, distraída, mandando mensagem para uma familiar para saber como o filho estava, aquela preocupação de mãe quando passou por tudo isso. E ela conta que assim que entrou no carro por esses criminosos, sendo sequestrada, ela não se recorda de mais nada. Assim, a questão do rosto dessas pessoas, o trajeto que eles fizeram, ela só lembra dos atos de violência. Ela falava que 2 ficavam revezando as agressões e que depois foi abandonada em um valão em Vila Velha. Nós ouvimos ela, vamos conferir na reportagem todo esse relato dito por ela mesma. Vamos conferir. Eu ganhei vários socos nas costas, eles me arranharam todo com a faca e queimaram a minha virilha com cigarro. Eu sentia dor e eu só gritava que eu ia morrer e ninguém ia saber. O depoimento é de uma atendente de lanchonete de 23 anos, estuprada e torturada depois de ter sido sequestrada por 3 criminosos. A mulher estava no ponto de ônibus voltando para casa após um dia de trabalho quando foi abordada pelos homens armados com uma faca. Chegou um carro preto e o carona ele me puxou para dentro do carro. Aí nisso tinha 3, quando eu fiz tinha 3, mas eu não vi o rosto deles também não. E todo momento ele falava assim, fica quieta, não grita não. Tá vendo esse rosto bonitinho seu? Daqui uns dias não vai ter mais não, essas marcas nós vamos deixar em você a vida toda. Um segurou no meu pescoço com a faca, enquanto o outro tava me abusando. Aí depois o outro começou a passar a faca na minha barriga e falar que era pra me ficar quieta, que não era pra me chorar, que era pra me calar a boca. E até no momento eu tava gritando o nome do meu marido, que eu já tava pedindo socorro. Pelo corpo da vítima, marcas estão por toda parte, principalmente nos seios. Quando foi abordada, um dos bandidos ainda teria dito a ela que a mulher ainda estava com sorte por ainda estar viva. Depois de todo esse momento de terror, a vítima ainda foi abandonada pelos criminosos neste valão. Ela contou à reportagem que aqui já havia perdido as esperanças, até que uma mulher apareceu na vida dela como uma verdadeira heroína. Mesmo sem a conhecer, essa mulher a levou para casa, cuidou dela e só deixou ela sair quando ela estivesse em segurança. Eu desmaiei, depois eu acordei, eu tava no valão. Ela me viu, ela falou, você tá bem? Eu falei, não, moça, eu não tô bem. Que ela olhou, eu tava sangrando no peito, na barriga. Ela, menina, você quase morreu. O crime aconteceu na noite da última segunda-feira, mas só no dia seguinte a vítima sentiu forças para procurar a polícia. Nas mãos, ela agora carrega o boletim de ocorrência com a esperança de que a justiça seja feita. Levaram o celular, levaram o dinheiro que eu tinha de serviço. Estou me sentindo desprezível. Isso é uma crueldade que eles fazem com a mulher. A mulher nenhuma merece isso. Pois é, nós acompanhamos aí, né, todo esse depoimento forte dessa mulher que está muito abalada, mas ela conversou com a gente que só topou dar entrevista para incentivar outras mulheres a não ficarem caladas, porque isso foi tão terrível que ela mesma não acreditou que ia conseguir sobreviver. E a gente lembra dessa mulher que fez realmente um papel de uma heroína, passou ali, nem a conhecia, mas levou ela para casa, cuidou dos ferimentos, aconselhou ela a procurar a polícia, mesmo assim não deixou ela sair naquela noite por conta do perigo. Só no dia seguinte a mulher foi liberada da casa dessa mulher
com o consentimento dela e pôde procurar a polícia. E ao procurar a Polícia Civil até informou aqui pra gente que o caso foi registrado na manhã de ontem e segue sob investigação na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, aqui de Vitória mesmo, por conta que o crime começou aqui, apesar de ter terminado lá em Vila Velha, próximo a esse valão. E a gente lembra também para o pessoal de casa que não há pistas sobre esses criminosos. Ela não se recorda do rosto, não tem a placa, apenas que era um veículo preto. Mas aqui na região, eu vou até pedir para o Chico mostrar a câmera de vídeo monitoramento de outros prédios aqui na região, também há câmeras da prefeitura aqui no entorno, que podem ajudar no trabalho da polícia. E aí a gente também sempre ressalta, né, George e Bruna, qualquer informação, quem passava aqui, era por volta das 8 horas, estava chovendo, a região estava meio vazia, mas quem viu de um prédio, flagrou alguma coisa, em até respeito a todo esse terror que essa mulher passou, que dê qualquer informação à polícia, porque é tudo que essa mulher mais espera no momento, por justiça, por tudo isso que ela passou. George, Bruna. A vítima, Tainara, procurou a pessoa que seria responsável por fazer essa crueldade com ela. Ela sabe quem pode ter feito isso? É com você. Ei, Bruna, ela procurou a polícia ontem mesmo, após esse caso. A gente lembra que ele aconteceu na noite de segunda, mas ela mesmo conta que não se recorda muito da placa do carro, do rosto dessas pessoas, então fica um pouco difícil por parte dela. Mas a gente já mostrou aqui que exatamente neste local, que é onde ela foi abordada, sequestrada, próximo a este ponto de ônibus, ela estava voltando do trabalho, estava aqui usando o aparelho celular, falando com o familiar, né, para saber como estava o filho dela quando ela foi abordada. Exatamente aqui tem câmeras de vídeo monitoramento, a gente mostrou na primeira entrada, e essas câmeras podem ajudar o trabalho da polícia. E a polícia, a gente questionou e falou que apenas resumiu em dizer que está investigando o caso por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. A gente lembra que a gente está falando de uma atendente que trabalha aqui nas proximidades. A gente não vai divulgar o local onde ela trabalha, muito menos o local onde ela mora, mas a ocorrência começou a ser registrada em Cariacica, que é o município em que essa mulher mora, e depois foi para essa Delegacia Especializada da Mulher. Isso porque a gente está falando de uma mulher que foi sequestrada, estuprada e molestada dentro deste carro, passando todo este momento de terror, um crime que começou aqui, próximo à Praça do Papa, em Vitória, mas terminou exatamente lá em Vila Velha, próximo ao Valão. Ela não consegue nem dizer, George, Bruna, com todo aquele crime terrível, o trajeto que os criminosos fizeram. Então a gente não consegue nem saber se eles foram para a terceira ponte, pela segunda, seguindo aqui mesmo, se fizeram um retorno. Quanto tempo ela ficou neste carro, sofrendo tudo isso. A gente acompanha aí nas imagens todas essas marcas. Essa mulher sofreu muito porque eles estavam armados com uma faca, molestavam ela, arranhavam ela, agredindo fisicamente também. Fora a violência psicológica que ela sofreu, ela está abaladíssima, também está procurando tratamento, já tomou todos os medicamentos por conta do estupro, o próprio SUS forneceu isso e agora ela tenta reviver, recomeçar a vida de uma forma diferente, mas na espera, na angústia de que de fato a justiça seja feita. George, Bruna. Ô Tainara, você chegou a perguntar para ela se tinha alguém no ponto de ônibus junto com ela que possa ter visto essa ação criminosa quando ela foi sequestrada? Perguntei sim, George, o que acontece? Como era por volta ali das 8 horas de segunda-feira, a gente lembra que o tempo estava meio chuvoso, estava um pouquinho tarde, então pouquíssimas pessoas estavam no ponto. Na verdade, o ponto mesmo estava vazio, só tinha ela. Agora, o que a gente não sabe é se do outro lado, ali tem a Praça do Papa, outros prédios aqui. Aqui é uma região que costuma ficar bem movimentada. Se outras pessoas não viram aqui passando e podem também ajudar o trabalho da polícia. Mas ela lembra que aqui no ponto de ônibus, aguardando o coletivo, só tinha ela no momento em que ela foi abordada, George. É importante aí agora, se tiver alguma testemunha, né, que ligue aí para o Disque Denúncia 181. E claro, a gente sabe que tem muitas câmeras ali, a gente já falou sobre isso. Então, a investigação da polícia com certeza vai precisar dessas imagens. Isso aí. Tainara, obrigada pelas informações, minha amiga.